Olá, hoje nós vamos falar sobre autoestima. O que o dicionário diz sobre autoestima? O dicionário nos resume a autoestima como um indivíduo satisfeito com a sua identidade, que valoriza a si mesmo. Você conhece a sua identidade em Cristo? Reflita comigo nesse momento, porque você foi formada dele, como eu também fui formada dele. Lá em Gênesis 1:26, a palavra nos conta que o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Entende essa preciosidade? Nós somos a semelhança do nosso Deus Altíssimo. Nós somos parecidas com o Pai. Então a nossa identidade ela é formada em Cristo. E quando nós entendemos isso, que nós somos parecidas com o Senhor, e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, nós precisamos saber aonde a nossa confiança ela está firmada. Porque se nós vamos nos valorizar, nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança do Senhor e nós temos a nossa confiança firmada em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos direciona para todas as coisas. É Ele que nos criou para viver um propósito aqui nessa terra. E em todas as áreas das nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos enganadas pelo inimigo, enganadas por esse mundo, acreditando que nós viemos aqui à toa. Então tudo que vier tá bom, e a verdade não é essa. E nós sabemos também que a pornografia, a primeira coisa que ela faz é nos roubar essa autoestima. Então nós esquecemos que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, e que nós temos um propósito nessa terra e nós esquecemos que a nossa confiança ela precisa estar no Senhor. Então, se eu sou uma pessoa satisfeita com a minha identidade, eu preciso entender que a minha identidade ela é formada em Cristo Jesus, porque Ele me predestinou nele. E nós vamos entender isso aqui nessa aula. A palavra de Deus diz lá em Mateus 22:37, primeiro mandamento: eu amo a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não me valorizo, eu não entendo esse amor a Deus. Eu não entendo que eu fui formada dele. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração. Se por um momento você perdeu a sua autoestima nessa caminhada, se você perdeu essa autoestima de acordo com esse tempo que você está aprisionada, escravizada na pornografia, é o momento dela ser restaurada agora, porque você precisa entender que você foi criada, a imagem e semelhança do Pai. Então nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos nos valorizar por isso, porque nós somos parecidas com o Pai. E nossa confiança, ela precisa estar em Jesus Cristo. Então, se eu me amo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, aí eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu não me valorizo, eu não consigo amar o meu próximo. E como fazer para aumentar essa nossa autoestima? Nós só conseguimos aumentar essa autoestima quando nós meditamos na palavra de Deus e nós conseguimos entender para qual propósito eu vim a essa terra. Quem eu sou em Cristo Jesus. Caso contrário, essa autoestima ela não vai ser elevada. E se por algum momento você conseguir elevar a sua autoestima sem meditar na palavra, é porque você está sendo conduzidas pelas coisas desse mundo. Então você não vai conseguir viver um propósito de Deus. E quando chegar no término de tudo, você vai ver que você não se tornou uma pessoa realizada. Por quê? Porque você não viveu de acordo com aquilo que Deus criou você para viver. Entende? Então a autoestima ela é um indivíduo satisfeito com a sua identidade. Eu entendo que minha identidade é em Cristo Jesus e eu vim a essa terra porque eu tenho um propósito e eu quero te convidar a meditar nesse propósito comigo. Está lá em Efésios 1, no versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, quando você foi criada, quando eu fui criada, o Senhor ele já tinha um propósito, que nós seríamos santificados nele, irrepreensíveis.
e porque nós iríamos exercer uma missão aqui nessa terra. Eu vou convidar você para meditar nesse capítulo 1 de Efésios, mas eu vou trazer aqui somente 2 versículos para clarear aqui qual o propósito que nós somos chamadas nele. No versículo 11 diz assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando ele nos criou, nós já fomos predestinadas para aquilo que ele desejou para as nossas vidas. Então, de repente, você pode até pensar, mas eu não posso viver os meus sonhos? Os sonhos dele é maior do que os nossos sonhos. Nós devemos pedir para que ele gere em nós os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, porque é muito melhor. E quando nós começamos a viver um propósito de Deus, nós encontramos alegria em nossos dias, alegria no nosso interior. Entende? A importância de entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Aí essa autoestima, ela aumenta. Essa autoestima começa a ser elevada. Por quê? Porque eu entendo que eu fui criada para Ele, por Ele, e todas as coisas vêm dEle. Então, Ele não vai deixar que você passe por essa terra sem viver um propósito, a não ser que você queira não viver esse propósito de Deus. Então, se você quer ter uma autoestima elevada, medite na palavra, entenda a sua identidade em Cristo. E Efésios 1, esse capítulo 1 de Efésios, ele te explica o porquê que você foi criada, né? Nele você foi criada. Se você já foi predestinada a viver algo aqui nessa terra. Então, peça para que o Senhor ele gere no seu coração os sonhos dele. Porque os sonhos dele são pensamentos de paz, são sonhos maiores que os nossos sonhos. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, peça para que ele gere no seu interior esse sonho dele, para você viver em todas as áreas da sua vida. Né? Muitas vezes, nós ouvimos a nossa voz das emoções, ouvimos as vozes externas e esquecemos que Deus ele nos criou para um propósito. Né? E nós vamos viver dias felizes nessa terra. Teremos aflições? Teremos sim. A palavra nos diz isso. Mas nós teremos dias felizes nessa terra. Nós vamos terminar nossa missão aqui com o coração satisfeito, que nós cumprimos um propósito aqui. E por mais que de repente você cumpra tudo aquilo que você queira na sua vontade e você não viver esse propósito, vai chegar no final dos seus dias, você vai ver que faltou alguma coisa, que faltou algo para ser feito aqui. Então você pode atingir a melhor posição profissionalmente dizendo, você pode ter na sua vida sentimental a pessoa mais linda, que te agrade de todas as formas, mas se você não viver esse propósito, vai sempre faltar alguma coisa na sua vida. E você não vai se sentir realizada. Quer ter a sua autoestima elevada? Entenda a sua identidade em Cristo e viva o propósito para o qual Ele te criou. E Ele vai direcionar todas as áreas da sua vida. De repente Ele te criou para ser uma grande empresária, para empresariar o reino. E você de repente está querendo algo tão pequeno. De repente Ele te criou para ser uma grande missionária, para enviar a palavra dEle nos 4 cantos dessa terra. E você quer algo que está muito no seu coração e de repente também é pequeno aos olhos do Pai. Então peça que Ele gere isso no seu coração e viva dias felizes na presença de Deus, vivendo por um propósito, com a sua autoestima elevada, porque aí você vai ser um indivíduo satisfeito com a sua identidade, porque a sua identidade é formada em Cristo Jesus, como a minha identidade é formada em Cristo Jesus, para viver um propósito nessa terra, e a nossa confiança está nele. Aí nós entendemos que eu me amo, eu me valorizo, por isso eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo e eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo que eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Senhor soberano sobre todas as coisas. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.